Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso raciocínio, ao nosso conteúdo que diz respeito às desordens temporomandibulares, esse nosso próximo assunto, ele diz respeito ao diagnóstico diferencial das desordens temporomandibulares e aos exames de imagem das ATM, ou seja, quais exames que nós podemos solicitar para uma análise um pouco mais aprofundada das nossas articulações temporomandibulares. Então, assim como nos nossos assuntos anteriores, eu ofereço para vocês duas indicações de estudo, duas indicações de leitura, que são os capítulos 27, esse primeiro intitulado Exame por Imagem das ATM, do livro do Peter Dawson, e o capítulo 9, intitulado Obtenção do Histórico e Exame das Desordens Temporomandibulares, esse do livro do Ockson. Então, baseado nessa premissa, sempre quando a gente solicita um exame complementar cujo nosso objetivo é avaliar uma possível desordem temporomandibular, nós precisamos entender que o exame clínico e a anamnese, eles são primordiais, inclusive no direcionamento da solicitação desse exame complementar. Ou seja, os sinais e sintomas colhidos na nossa primeira consulta são quem vão nos ajudar, né? São quem vão definir qual o exame complementar que nós vamos solicitar. Eles estão diretamente relacionados aos sinais e sintomas clínicos que nós obtivemos inicialmente. Então, quando nós falamos em exames complementares relacionados às articulações temporomandibulares, nós precisamos entender e reconhecer que existem diversos exames que nós podemos solicitar para uma análise dessas articulações. São alguns exemplos desses exames: radiografia panorâmica, radiografia transcraniana, a artrotomografia, artografia com videofluoroscopia, a imagem por ressonância magnética e a tomografia computadorizada. Obviamente, alguns desses exames são solicitados com mais frequência do que outros, e hoje a nossa filosofia é sempre trabalhar de uma forma menos invasiva, bem conservadora, solicitando os exames mais simples e que consigam me oferecer informações suficientes para eu traçar um diagnóstico e um tratamento. Então vamos começar pelo exame mais simples que nós podemos executar num paciente e que tem um valor diagnóstico extremamente válido, que é a radiografia panorâmica. Eu costumo falar para os meus alunos, fazendo uma analogia engraçada, que a radiografia panorâmica ela é para o dentista como o hemograma é para o médico. Então, se você for num médico, seja qual especialidade for, com algum determinado problema, a grande maioria dos médicos vai solicitar um hemograma completo para avaliar o seu estado geral de saúde. Para o dentista, a radiografia panorâmica é esse exame que avalia de uma forma bem generalizada possíveis alterações que podem acometer o sistema estomatognático. A radiografia panorâmica direcionada para a DTM, ela tem um papel fundamental em diagnóstico diferencial. Ou seja, ela é utilizada para excluir uma série de alterações que mimetizam sinais e sintomas de desordens temporomandibulares e que não são tratadas como desordens temporomandibulares. Alguns exemplos são sinusite aguda, alterações de tecido ósseo, cistos, tumores, algum tipo de patologia. Só que como desvantagens, as radiografias panorâmicas, elas geram deformações, há alterações volumétricas ali naquela radiografia, não é determinada uma posição exata dos côndilos em relação a disco e fossa, e também não é um exame confiável para verificar espaço articular, que é um conceito que a gente utiliza com bastante frequência para analisar se há saúde ou alguma alteração nas articulações temporomandibulares. Então, quando a gente vê uma radiografia panorâmica, a gente tem a conclusão de que é um exame bem generalista, que me mostra uma série de estruturas que já permitem com que eu faça um desenho do meu diagnóstico inicial. E a grande importância da nossa panorâmica é essa. Muitas vezes um paciente chega com sinais, com sintomas às vezes que mimetizam algumas desordens temporomandibulares. Então, com o exame inicial, nós conseguimos diagnosticar diferencialmente uma alteração que não vai ser tratada como desordem temporomandibular. No caso desse paciente, um paciente chegou no consultório com dor na face, relatou rigidez muscular, dificuldade de realizar movimentos mandibulares. Se a gente não solicita esse exame, certamente nós não diagnosticaríamos esse ameloblastoma, que é tratado de uma forma totalmente diferente do que de uma DTM.
Já um segundo exame, que é um exame extremamente simples e muito valioso, são as radiografias transcranianas, que são radiografias realizadas em norma lateral e que me oferecem uma imagem bem consistente das articulações temporomandibulares. E a grande vantagem desse exame é que ele tem um ótimo custo-benefício, tanto financeiro quanto biológico. É um exame que custa barato e com uma baixa emissão de radiação para o paciente. E ele é considerado o primeiro passo para uma imagem de ATM quando você enxerga ou quando você suspeita de algum problema. E ela já começa a direcionar o nosso diagnóstico para alterações articulares relacionadas à cápsula, a disco, a côndilo, ou se aquele paciente relata uma dor que está direcionada aos músculos. A desvantagem da radiografia transcraniana é que ela não nos oferece uma exatidão na posição do disco articular, mas algumas informações que são sugeridas por esse exame já fazem com que eu tenha um diagnóstico inicial do que porventura possa estar acontecendo com aquele disco, com aquele côndilo durante o movimento mandibular. Então a radiografia transcraniana, ela é indicada em algumas situações. Quando existe o histórico de sons articulares ou algum desconforto na região articular, quando nós realizamos testes de carregamento nessas articulações e esses testes promovem desconforto, e quando a gente tem alguma alteração patológica ou estrutural que são suspeitas nas regiões das articulações. Então são essas as indicações da radiografia transcraniana. Quando a anamnese, no caso, ela é negativa, ou seja, o exame clínico, ele não mostrou nenhum tipo de evidência, nenhum tipo de sinal de desordem intracapsular, ou seja, localizado na ATM propriamente dito, não há justificativa para que nós solicitemos radiografias transcranianas. Por exemplo, um paciente que comparece no nosso consultório com dor muscular, dor à palpação, mas durante o nosso exame clínico nós não conseguimos observar deslocamentos de discos, luxações condilares ou qualquer alteração intracapsular, são situações onde não tem necessidade da gente solicitar radiografias transcranianas. Mas é um exame extremamente importante. E por isso, vamos falar um pouquinho da interpretação desse exame. O que é importante nós enxergarmos? Primeiro, essa é uma radiografia transcraniana, ou seja, uma radiografia em norma lateral. É descobrir, ou seja, enxergar um ponto de referência. E o nosso ponto de referência na radiografia transcraniana é esse círculo escurecido, ou seja, radiolúcido, que representa o meato acústico externo dos nossos pacientes. E nós sabemos que as articulações ficam logo à frente desse meato acústico. E aí precisamos identificar côndilo, fossa e espaço interarticular. Mais precisamente, esse espaço presente entre côndilo e fossa é extremamente importante e ele oferece informações valiosas para o nosso diagnóstico final. Um outro exame que nós vamos falar um pouquinho é a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada atual ela é diferente daquelas tomografias que eram realizadas antigamente. E a grande vantagem da tomografia é que ela me dá uma imagem mais consistente do polo medial do côndilo, visto que ele é um exame um pouco mais específico, um pouco mais aprofundado, que me dá um pouco mais de detalhe quando eu comparo com uma radiografia transcraniana. Porém, ele tem um custo mais elevado, então não necessariamente eu preciso trabalhar com tomografias de ATM em todos os meus casos. A tomografia, ela me oferece, além de imagens muito consistentes, ela me dá a possibilidade de trabalhar com reconstruções em 3D. Então, elas são muito importantes quando um paciente, por exemplo, fratura um côndilo. E esse paciente, ele necessariamente vai ser submetido a uma cirurgia para fixação dessa fratura. E aí, para essa fixação, são utilizados placas, parafusos, e para a definição do tamanho dessas placas e conformação dessas placas de acordo com a fratura que aconteceu, é muito interessante uma tomografia que vai permitir com que nós realizemos uma reconstrução em um modelo em 3D daquela região, e a partir desse modelo, essas placas de reconstrução elas podem ser conformadas e selecionadas da forma mais adaptada possível àquela região da fratura. Então a tomografia ela tem muita importância na área da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, E ela traz para a gente reconstruções extremamente fiéis das superfícies ósseas que nós precisamos operar.
Já a artrotomografia seria uma tomografia também, só que com a injeção de contrastes, ou seja, a gente consegue ter ainda um pouco mais de especificidade com esse tipo de exame, que é muito pouco solicitado, justamente porque não há tanta necessidade. Já que ele é mais invasivo e gera certo desconforto para o paciente. Só que como vantagens, o diagnóstico de algum deslocamento de disco, de algum tipo de perfuração, degenerações, regiões de aderência entre côndilo e fossa ou côndilo e disco, eles são facilmente identificados por esse tipo de exame. Né? Além disso, existe a artrografia com videofluoroscopia, que é um outro exame que, além da injeção desse contraste, ele consegue avaliar o movimento do disco ao longo desse côndilo. Então, são exames cada vez mais elaborados que não necessariamente nós precisamos solicitar em todos os pacientes. E aí, por último, nós temos a ressonância magnética. A ressonância magnética para a ATM é considerado o padrão ouro, porque ele vai me dar detalhes dessa anatomia intracapsular, ele me fornece cortes dessa ATM em qualquer plano no espaço e me dá especificidade em relação à posição do disco em relação ao movimento mandibular. Então, a ressonância magnética é um exame extremamente específico, com um diagnóstico de movimentação de disco, de posição de disco, bastante específico. Mas, em contrapartida, também é um exame de custo elevado. Então, a partir de tudo isso, a gente consegue observar que nós temos extremos muito opostos entre uma radiografia panorâmica e uma ressonância magnética, no qual um exame dá uma especificidade pequena para as articulações, ao passo que a ressonância dá uma série de informações que exames mais simples não dão. Só que isso, pessoal, todos esses exames, eles são baseados na avaliação de sinais e sintomas. Ou seja, nós só conseguimos solicitar um exame depois de realizar o exame clínico. Complementar é o nome desses exames, ou seja, complementar ao exame clínico. Para que nós consigamos interpretar qualquer exame complementar, nós precisamos entender basicamente dois conceitos que são pontos-chave na interpretação desses exames, que é um conhecimento muito aprofundado de anatomia, principalmente a anatomia das articulações temporomandibulares, visto que nós estamos falando da ATM, e precisamos também conhecer de uma forma bem específica e bem detalhada os movimentos mandibulares normais, ou o movimento que o meu côndilo realiza na minha fossa quando eu abro, quando eu fecho, quando eu desloco para um lado, quando eu desloco para o outro, e nesses movimentos, o que o meu disco articular está executando. Então, pessoal, a partir desse vídeo eu espero que eu possa direcioná-los a um estudo um pouco mais aprofundado. Espero que vocês tenham bons estudos e, como sempre, contem comigo para o que vocês precisarem. Tudo de bom para vocês. Um abraço.